Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 2 de setembro de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, né? Eu farei de vós pescador de homens. Lembrem, né, amados irmãos e irmãs, que nem sempre é fácil, né? Porque São Pedro, né, ele também tem os seus momentos de fraqueza. E lembrando, né, aquilo que Pedro, porque hoje, né, Jesus diz, não tenhas medo. Mas mesmo assim, Pedro ainda tem outros momentos de medo, né? Exemplo, né, quando Pedro vai caminhando sobre as águas, né? Então Pedro tem medo e começa a afundar. E assim, amados irmãos e irmãs, o medo é o nosso pior inimigo. Ele nos tira a autoconfiança e, principalmente, ele nos tira a fé em Deus. Simão Pedro, né, precisará se tornar um discípulo de muita coragem e muita fé. Mas hoje, né, como falou, o espanto, né, o medo se apoderou dele. Porque se Pedro não vencer o medo, ele não vai conseguir ser esse pescador de homens que Jesus quer que ele seja. Por isso, precisará superar, né? Pedro vai ter que enfrentar os seus medos e, é claro, buscar corrigir, né, as suas falhas. Lembrando que Pedro, né, ele muitas vezes o Evangelho relata que Pedro fala sem pensar, né? Ele também é impossível, né? É arrogante, né? Além do que nós já falamos de medroso. E assim, amados irmãos e irmãs, nós também precisaremos nos deixar guiar pelas palavras de Jesus, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Lembrando que é justamente Pedro que diz, né? Jesus pergunta: e vocês querem ir embora? E Pedro diz:
Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna, né? Olha, Pedro, com todas essas dificuldades, com todos esses vícios, né? Mas ele compreende que não dá mais para seguir, né, uma vida normal sem Jesus, né? Não dá para ter uma vida normal sem andar na presença do Filho de Deus. E assim, cada um de nós, amados irmãos e irmãs, precisamos conhecer cada vez mais a pessoa do Filho de Deus e assim poder depositar nele a nossa fé, para poder justamente, né, pararmos de fazer o que nós muitas vezes fazemos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente diz que tem fé, muitas vezes a gente nega Jesus, né, por palavras e ações, né? As nossas ações acabam não sendo ações de filhos e filhas de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos aprender, né, a amar a Deus de verdade, pois o medo só existe, lembre, onde não existe amor, né? Se numa família, né, se um casal, né, o medo domina eles, é porque o amor, infelizmente, né, já se acabou. E hoje, né, eles não estão mais crescendo, né, pararam no tempo, né, e o medo se apodera deles, ou seja, né, às vezes não se separa por causa do, não querem, por medo de não poder educar bem os filhos, né, ou não poder sustentar, e aí aquilo que seria uma coisa, né, para os dois ganharem, né, acaba os dois perdendo porque tem medo. E assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, repetindo, só existe medo aonde não existe amor, né? Então, não podemos deixar faltar amor na nossa vida. Lembrando aquilo que nós repetimos muitas vezes na Santa Missa: conhecer para confiar, confiar para amar. Porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço, né? Lembrando que Jesus, no terceiro domingo da Páscoa, quando ele se encontra com Pedro, né? Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, né, quando responde a primeira vez, ele responde com mais segurança. Mas aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já fica um pouco mais com o pé atrás na hora de responder. Mas aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E então o que a gente percebe é que Pedro já não tem mais resposta, né, para dar verbalmente. Pedro agora não pode mais achar que só por dizer que ama Jesus é suficiente. Pedro agora tem que mostrar com a vida que ele realmente ama Jesus. E assim também somos nós, amados irmãos e irmãs. Precisamos também mostrar com a nossa vida que nós amamos a Deus. Então que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o nosso vídeo, curta o nosso canal, né? Se inscreva para a gente poder chegar cada vez mais longe. Obrigado, tenha um bom dia.